turma maravilhosa! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o sistema de numeração indo-arábico. Sabe por que ele recebe esse nome? Porque ele foi criado na Índia, mas foram os árabes que divulgaram para o resto do mundo. Eu fiz até um quadro aqui, ó, para vocês verem quais são esses números que fazem parte do sistema de numeração indo-arábico. São os números que nós utilizamos no nosso dia a dia, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. São 10 números. Então, esses números foram criados na Índia, mas foram divulgados pelos árabes. É o sistema de numeração que nós utilizamos hoje. Então, nós temos aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0, crianças. Foi o último número a ser criado. O sistema de numeração indo-arábico, ele tem duas características que eu quero explicar para vocês. A primeira característica é o sistema de numeração decimal, ou seja, ele pode ser agrupado de 10 em 10. Ó, aqui nós temos 10 unidades. Estão percebendo? 10 unidades. 10 unidades equivale a uma dezena. 10 dezenas, 10 dessas barrinhas aqui, equivale a uma centena. E 10 centenas equivale a uma unidade de milhar. Então, essa é a representação do sistema de numeração decimal. Recapitulando, crianças. Então, aqui, ó, esse quadradinho representa uma unidade. Se eu agrupar 10 unidades, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu obtenho uma dezena. Estão vendo aqui? Uma dezena. Tem 10 quadradinhos. E se eu agrupar 10 dezenas, 10 dessas barrinhas, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu consigo obter uma centena, crianças. Olha só, uma centena. E se eu agrupar 10 centenas, eu consigo formar uma unidade de milhar. E assim por diante. Outra característica é o valor posicional que o número recebe, dependendo da posição que ele se encontra. Por exemplo, eu tenho aqui o número 12, certo? Então, o 2 representa a minha unidade e o 1 representa a dezena. Se eu trocar esses números de lugar, de posição, e colocar o número 2 na dezena e o 1 na unidade, ele vai ter outro valor, que é o valor do número 21. Por isso eu tenho que prestar bastante atenção, pessoal, na hora de colocar os números, de escrever os números, para colocá-los na sequência correta, na posição certa. Então, vocês conseguiram entender, crianças? Que aqui no caso, ó, o 1 representa uma dezena e o 2, duas unidades. Já no segundo caso, o 2 representa duas dezenas, 10 mais 10. E o 1 representa uma unidade. Então, dependendo da posição que o número se encontra, ele tem um valor diferente. Agora eu vou mostrar um outro exemplo usando a centena. Então aqui nós temos a unidade, a dezena e a centena. Eu vou representar o número 342. Se eu trocar estes números de posição, eles vão representar outro valor, outra quantidade. Por exemplo, se eu colocar aqui o 4 na centena, o 3 na dezena e o 2 na unidade, ele representa o número 432. Vou fazer mais um exemplo. Se eu trocar o 2 aqui para centena, o 4 na dezena e o 3
na unidade, ele vai representar o número 243. Vocês perceberam que 3 números colocados em posições diferentes, eles representam outros valores? Vou fazer um outro exemplo agora? Então, eu tenho aqui a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, certo? Eu vou colocar um número aqui, por exemplo, 1345. Olha só a posição que esse número se encontra. Eu não posso mudar. Para ele ser 1345, eu não posso mudar a posição. Agora, eu vou mudar um número apenas de posição e vocês vão perceber que o valor vai ser outro. 1300, eu vou mudar o 5 de lugar. Vou colocar ele na dezena. E o 4 na unidade. De 1345, pessoal, ele ficou tendo um valor de 1354. Entenderam por que é muito importante saber a posição correta dos números? Foquem então no número 5. Ó. No primeiro caso, ele valia 5 unidades. Se ele vier para a casa das dezenas, ele vai valer 50. Entenderam? Ó, na dezena ele vale 50, mas o 4 que está aqui, 54. Já no caso, se ele vier para a casa da centena, ele vai valer 500. Olha só, centena, 534. E se eu trocá-lo novamente de lugar e colocá-lo na unidade de milhar, ele vai valer 5.000. Entenderam, pessoal? Então, dependendo da posição que eu coloco os números, ele tem um valor diferente. Então, agora, ó, observem aqui, no primeiro exemplo, o número 5 valia 5 unidades. No segundo caso, eu troquei de posição, ele se transformou em 50, ó. Olha aqui, dezena, 50, ok? Depois eu troquei mais uma vez e ele foi para a casa da centena. E ele se transformou em 500. E por último, eu coloquei ele na unidade de milhar e ele começou a ter um valor de 5.000. Para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos observar os sistemas de numeração que nós aprendemos tanto na aula passada quanto nessa aula. Olha lá, o sistema de numeração romano, que ainda é muito usado hoje em dia, e o sistema de numeração indo-arábico, que são os números que nós conhecemos e utilizamos. Vocês irão realizar as páginas 55 a 58, a página 66 e também as páginas 64 e 65. Pessoal, tem uma parte da página 65 que pede para vocês fazerem um cartaz pesquisando números romanos em revistas, mas essa atividade eu vou fazer uma adaptação. Vocês podem fazer a pesquisa, que assim que vocês estiverem com o caderno, vocês vão fazer a colagem no caderno, ok? Tchau e até a próxima aula!